Fala, meus amigos, minhas amigas, dois toques no ar para a gente falar de Campeonato Brasileiro, dessa rodada importante, porque depois fica a saudade, né? Vai ter o Mundial de Clubes da FIFA e hoje pode ser até a despedida do Neymar. Vocês já pararam para pensar nisso? A despedida do Neymar da Vila Belmiro. Não se sabe o futuro do jogador, se vai continuar no Santos, se não vai. As declarações do pai dele têm sido extremamente controversas, confusas. Neymar tem mais atrapalhado do que ajudado o Santos, mas amanhã, hoje não, eu ia falar hoje, né? Amanhã deve ser titular para enfrentar uma equipe bem modificada do Botafogo, que também não vai colocar em campo força máxima. Não vai colocar em campo força máxima. A gente vai falar desse jogo Santos e Botafogo daqui a pouquinho, porque tem jogo hoje. Santos e Botafogo é amanhã. Tem jogo hoje, Bahia e São Paulo, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Na verdade, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. E aí, o que vocês acham? Quem vence? Quem são os favoritos? Bom, o Bahia vai tentar se curar da ressaca. Não vou dizer que o projeto do Bahia era ir longe na Libertadores. Mas diante dos 3 primeiros jogos, uma vitória fora de casa sobre o Nacional de Medellín, não, de Montevidéu, né? Então, desenhou-se ali, né, uma possibilidade de o Bahia passar, nem que fosse em segundo, né? Então acabou gerando uma expectativa, e aí nos últimos 3 jogos o Bahia simplesmente emendou 3 derrotas. Aí ficou fora, pegou por sorte uma Sul-Americana ali graças ao saldo de gols, né? Agora é remontar-se. Copa do Brasil, o Bahia está firme e forte nas oitavas, né? Goleou o Paysandu, assim, sem dó nem piedade, sem dificuldades. E no Campeonato Brasileiro, o Bahia, se vencer hoje o São Paulo, o Bahia pode terminar no G6. O Bahia está fora do G6 nesse momento, está na 7ª colocação. Uma vitória coloca o Bahia no G6, bota ali à frente do Fluminense, vai ultrapassar Ceará e Fluminense, à frente do Fluminense, e coloca num confronto interessante. É claro que o Rogério Ceni já enfrentou o São Paulo 70 mil vezes, mas para o Rogério é sempre algo especial, né? Enfrentar o clube que o revelou, o clube por onde ele jogou toda a sua carreira, mas como treinador não prosperou. São Paulo nunca teve muita paciência com o Rogério Ceni. E o Bahia tá tendo, né? O Bahia tá conseguindo aí, já na 3ª temporada seguida, Rogério Ceni e Bahia fazendo um trabalho que não dá para dizer que não é um trabalho interessante, que não é um bom trabalho. O Campeonato Brasileiro, eu vejo o Bahia como favorito. O São Paulo é aquela equipe que na Libertadores fez a obrigação, coisa que muitos não conseguiram fazer. São Paulo foi lá e fez. Mas no Campeonato Brasileiro, São Paulo está muito aquém, está muito abaixo. Por isso que eu vejo hoje o Bahia como favoritíssimo na Arena Fonte Nova para vencer o São Paulo. O torcedor do Bahia só não pode entrar na vibe de fracasso, de que a eliminação na Libertadores é frustrante. Frustrante é, mas a classificação para a Sul-Americana no grupo da morte, é o grupo mais difícil da Libertadores, eu vejo como o Bahia saindo de cabeça erguida. O Bahia fez jogos muito bons contra a Nacional de Medellín, contra Internacional. O Bahia chegou a fazer 1-0 no segundo tempo. Então acho que o torcedor do Bahia tem que estar de cabeça erguida, porque o time saiu de cabeça erguida da Libertadores da América. Vai aprendendo a jogar a competição, né? O Bahia tem tudo para jogar a segunda vez seguida uma competição como a Libertadores, nem que seja a pré. Então eu vejo o torcedor do Bahia tem que ficar de cabeça erguida, e eu vejo o Bahia como favorito aí a vencer esse jogo contra o São Paulo, e para o final do campeonato vejo o Bahia beliscando no mínimo pré-Libertadores. No mínimo pré-Libertadores. Fora disso, é desastre. São Paulo, como eu falei, é sempre uma incógnita, então não dá para você apostar no São Paulo, apesar de, na Libertadores da América, estar muito bem, obrigado, passou em primeiro, mas não convenceu o seu torcedor, né? Vasco e Red Bull Bragantino. O Vasco está num processo de reconstrução. Eu até acredito que vá conseguir se safar de qualquer susto, né? Não acho que vai ser uma temporada de desespero para o Vasco da Gama, porque o Fernando Diniz ele é um cara que agita os bastidores, ele modifica completamente a forma de o time jogar.
E se metade do time comprar a ideia, já é bom. Se mais da metade comprar, tem tudo para dar certo. Vai ter, obviamente, aqueles que não gostam, aqueles que vão virar cara, né? O próprio Tietê, jogador do Vasco, já teve atritos com o Fernando Diniz, os dois tendo que esquecer isso, afinal de contas, Tietê é jogador do Vasco hoje, mas eu não vejo o Vasco favorito hoje contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não é nenhuma grande equipe que, mas tá lá na frente. Tá lá na frente. O problema do Red Bull Bragantino é se ganhar, vira líder. Esse é o grande problema do Red Bull Bragantino. Sente a pressão. Sente a pressão. Apesar de ser o único time na Série A sem pressão, talvez o Mirassol, né? Mas não tem pressão porque não tem torcida. Não tem ninguém enchendo o saco. O Red Bull Bragantino, os jogadores do Red Bull Bragantino podem fazer o seu trabalho tranquilamente. É a empresa dos sonhos. Mas eu acho que chega um momento que o Red Bull Bragantino não consegue performar quando ele está muito perto da glória. Né? Foi assim em 2023, só ganhar que não ganhava. Aí parou de ganhar. Estava brigando pela liderança, foi lá para sexto em 2023. Em 2024 foi líder uma rodada, quase foi rebaixado. Escapou na última rodada, goleando o Criciúma. E esse ano, que todo mundo achava, inclusive eu, que o Bragantino ia brigar para não cair, o Bragantino está lá em cima e pode ser líder hoje. O Bragantino, se vencer, ultrapassa o Palmeiras. Não acho que vai brigar lá em cima. Mantenho a minha assertiva, a segunda janela lá, os clubes grandes vêm com tudo e não acho que o Bragantino vai conseguir manter isso até o final, tá? Mas também já não acho que vai brigar para cair. Né? Acho que a campanha do Bragantino está sendo muito contundente. Vasco e Bragantino vai ser um confronto interessante, porque de um lado uma equipe desesperada para se afirmar, do outro uma equipe que está bem e se ganhar pode ser líder. Vai ser um confronto interessante. Amanhã são vários jogos interessantes, é claro que aqui no Dois Toques a gente vai falar bastante sobre a rodada, mas eu vou destacar Santos e Botafogo porque pode ser o último jogo de Neymar na Vila Belmiro. O pai do Neymar falando um monte de coisas controversas. Será que o Santos suporta o peso do Neymar? Será que isso e aquilo tal? Neymar transformou-se num personagem do passado, né? Vamos falar a verdade, né? Qual é o peso do Neymar hoje? Só se for um peso morto. Neymar hoje é um peso morto, porque além de fora de campo ser um peso, dentro de campo não ajuda do jeito que poderia e deveria. Mas deu um passe, tá? Um passe é muito pouco para quem se acha acima do Santos. Tá? São as declarações do próprio Neymar que não dá para viver, o Santos não pode ser só eu, como se fizesse grandes coisas para ajudar o Santos. E aí o outro pai dele vai falar um monte de besteira. Será que o Santos suporta o tamanho do Neymar? Então, gente, pelo amor de Deus. Dentro de campo não é um diferencial. Pode vir a ser? Depende dele. Né? Não acho nem que dependa mais dele, porque chega no momento em que a gente já não está nem em condição de entregar o nosso melhor. Mesmo o Botafogo jogando com um time modificado, eu acho o Botafogo favorito para o jogo de amanhã contra o Santos. Pode não vencer, mas na análise eu acho o Botafogo favorito. Santos vai ter o Neymar talvez como titular, pode ser uma despedida, e se for uma despedida vai ser em tom melancólico. É isso aí. Eu me iludi muito com a vinda do Neymar. Talvez você não tenha se iludido com a vinda do Neymar. Vou ter que terminar, que tem uma criança aqui enchendo o saco, né? Eu fico por aqui, gente. Beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.